Fala pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio Godoy. E começa agora mais um podcast. Pode ser? Pode ser. Hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, o Bruno Ciabotti e o Zé Eduardo. Ambos têm uma história fenomenal no mundo da bola, né? O Bruno já atuou no Brasil, na Bélgica, na França, defendeu a seleção italiana. O Zé também teve uma passagem, né, pela Europa, jogou no Ajax, Noruega, enfim. Então é um grande prazer ter vocês aqui hoje. Muito obrigada por aceitarem o convite e vamos começar, né, Caio? Vamos começar. Muito obrigado, viu, pessoal, por vocês terem aceitado esse convite e sejam bem-vindos aí ao nosso programa. É um prazer poder receber vocês. Eu queria começar perguntando, né, obviamente, para vocês se apresentarem e queria começar perguntando como é que foi a infância de vocês, a trajetória de vocês, se vocês são de Uberaba, se não são. Puder contar um pouquinho de como é que começou aí a trajetória, não só no mundo profissional, mas também no mundo pessoal. Como é que foi esse começo aí? Pode deixar. Pode ir, não. Começa pelo mais velho. Mas, com certeza. Então, Respeito, né? Bom, eu sou de Uberaba. Comecei no Nacional em 98. Então, depois eu rodei a todos os times de Uberaba, entre Independente, Atlético, até Uberaba Esporte. Então, consegui conhecer um pouco toda a cultura daqui, né? E depois, quando tive a oportunidade de ir para a Europa, foi com 17 para 18 anos a primeira vez. Aí estive na Itália, aí depois fui para Grécia, depois voltei, Bélgica, 10 anos Bélgica, 2 anos França, alguns campeonatos importantes, algumas idas para a seleção, que conheci vários países. Algumas não, né? Para a seleção. 52 vezes total. Eu me aposentei em 2016, minha última convocação. Então, foi uma história bem legal, bem emocionante, mas tudo tem um fim, né, no futebol, e rápido. Então, agora mais velho, vamos supor, a gente está trabalhando aí para conseguir outras coisas pós-futebol. E você estudou aqui em Uberaba? Sua trajetória foi toda aqui? Estudei toda a escola estadual. Terminou a escola, Bruno? Terminou a escola? Não, eu cheguei até a faculdade, mas não cheguei a terminar. Não terminou a faculdade? Não, eu fiz, na época tinha um Proem, da Uniub. Passei em primeiro lugar. Que então, isso? Ganhei inacreditável, mas verdade. E um dia antes eu tinha do Milch, tá imaginando? É difícil achar um jogador. dia antes do Milch. Então, né, foi aquela segunda-feira brava. Vixe, Maria. E passou em primeiro. Então, aí eu tive a oportunidade de fazer a Uniub. Foi 6 meses, depois eu tive que ir embora. Foi uma escolha minha, com auxílio da minha mãe, que sempre me ajudou. Mas eu estudei sempre em escola estadual, aqui municipal, estadual. E depois também, no último ano, eu, bem dizer, tive que parar a escola, porque naquela época era muito difícil. Você chega no período de sub-20, mais escola, mais treinos. Eu toda hora estava indo jogar em Campinas, jogar em outros estados. Eu fiz até um curso que tem aqui, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar o nome, mas você só fazia prova para passar de ano. De conclusão. E como eu tinha passado na faculdade, eu tive que fazer isso muito rápido. E acabou que foi algo bom, mas o coração foi para o futebol, a força de vontade foi para o futebol. Tinha feito tudo isso minha vida, então é algo que eu gosto, que eu planejei, acreditei, que é o mais difícil, né? Ainda mais que a gente vem de uma família pobre, então acaba que a gente não tem tanto auxílio para chegar ali e às vezes é fácil falar assim, fomos lá e tal. No meu caso, com o Zé, é totalmente diferente, né? Porque o Zé, quando foi, ele já saiu de um time grande, já foi. Eu, na minha escolha, eu não fui... Fui por um acaso, um cara que me indicou, e eu saí no avião, o empresário que tinha que me pegar, para você ver a bagunça, a gente está falando disso em 2005 para 2006, eu tive que dormir um dia no aeroporto para esperar o cara, porque eu não sabia falar italiano. E você esperou ele no aeroporto? Esperei ele no aeroporto. Però adesso parli italiano, adesso parli italiano. Adesso parla bene. Va bene. Aí eu fico aqui a moda. Se começar a falar italiano aqui, eu vou... Não, aí quando eu cheguei em 2006, bom, nem nessas brincadeiras consegui. 100 euros no bolso, era 3 meses para viver. Ixi, complicado. Tipo,
o cara só ficou num voo que teve problema nos Estados Unidos, que o voo dele passava, e eu não consegui me comunicar, então... Na época eu não devia ter essa facilidade com o telefone, enfim, outros tempos. Isso é até complicado. difícil explicar para quem... Para a nova geração, né? Para quem tá vendo assim, é jovem, você não tinha esse acesso ao Google Tradutor, a chamar um Uber. Era tudo você tinha que desenrolar e ir no mapa. Era raiz, abrir o velho mapa. raiz, né? Velho raiz de verdade mesmo. Exato. E fora que quando saímos daqui, a gente nem o português falava direito, né? Então acaba que aprendemos outras línguas meio que com a vivência na marra, né? Porque no início chegava, não tinha esse negócio de internet. Então, deixar o Zé se apresentar um pouco, né? Fica à vontade aí que... Não, quero agradecer o convite. vocês. Primeiramente, agradecer o convite. Muito feliz para contar um pouco da nossa história aqui. O Bruninho também, grande amigo aí. Então, quem me conhece, né, o Zé Eduardo. Eu não nasci em Uberaba, nasci em Andradas, né, como meu pai jogava no Rio Branco de Andradas. Mas eu vim muito cedo para Uberaba, com 2 anos já vim para cá. E comecei a jogar também muito cedo, com 4, 5 anos já estava na escolinha do Independente. Um abraço, Chiclete aí, nosso velho Chiclete, né? Aí com 12 anos já fui para o Cruzeiro, moro em Belo Horizonte. E daí uma carreira muito bonita no Cruzeiro, comecei a frequentar a seleção brasileira de base. Me transferi para a Holanda, primeiramente para o Ajax. E daí fiquei 2 anos no Ajax, depois fui para a Itália, para a Grécia. E aí muitas coisas aconteceram, só coisas boas. Você é muito conhecido porque assim, você jogava, era um fenômeno na sua época. E você na categoria, assim, na sua categoria, você sempre jogava na categoria acima. Então você tinha 12 anos e jogava com o pessoal do Sub-15. Tinha isso? Até na seleção também, porque eu fui bicampeão sul-americano Sub-20, né? Na primeira eu tinha 17,5. Isso. E da outra eu tinha na minha idade mesmo. Sempre mais. Então Sempre, você tinha um hábito de jogar mais novo com os caras mais velhos. Mais velho. Então foi muito bom. Foi importante também quando eu decidi sair do Cruzeiro, que eu tinha alguns problemas com o Cruzeiro. Então, aí o Ajax abriu as portas e eu acabei indo embora. Bacana demais. Bom demais. A carreira de vocês dois é sensacional. Eu acredito que devem ser os 2 maiores expoentes assim, do futebol de salão e do futebol de campo da nossa cidade. Muito bacana. É isso aí. Bom, e aí eu quero saber de vocês como que começou essa paixão pelo futebol, né? O Zé falou, o pai dele era jogador, então eu acredito que pode ter tido uma influência. Com certeza. Aí, né, Zé? Mas eu acredito que o futebol é o esporte mais popular, né? E aí... Mas como foi isso pra vocês, né? Começar a jogar, realmente se interessar e querer seguir isso? Em casa com meu pai, né? Meu pai foi jogador, meu irmão também foi jogador, jogou no América Mineiro. Chegou a ir para a seleção brasileira também, de base, com o Marcelo, Renato Augusto. Não seguiu a carreira, mas jogava muito. Todo mundo, se você pergunta na cidade, todo mundo conhece o filho mais velho do Bigode, né? Então, tipo, inspiração não tive. Eu tive muito dentro de casa, né? Ele era seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho. E, então você teve 2 grandes imagens. Não, e chegou um tempo que meu irmão jogava no América e eu jogava no Cruzeiro, no mesmo tempo, entendeu? A gente era rival. Dentro do campo. Minha mãe queria morrer, né? Sabia. A sorte que, como ele ia ser mais velho, a gente nunca jogou contra, né? Contra o outro. Nunca jogou contra o outro. Mas. Provavelmente ela torceria pra quem no campo, quem tá com a Acho bola. que ele ia fazer uma camisa metade. Metade. Dessas histórias aí, né? O pai dele foi meu treinador. Então acaba que a nossa relação teve um caminho que eu vi ele crescendo, né? Por eu ser um pouco mais velho, a gente treinava com o pai dele e logo após ele tinha um treino com o Chiclete, né? Aí a gente sempre ficava ali, eu, o irmão dele, entre outros jogadores, ficava assistindo eles, porque o Zé era realmente muito diferenciado da categoria dele, se eu não me engano, 9'1" na época. Então, nós que éramos mais velhos já sabia que ele tinha um progresso muito grande. E, bom, o pai dele auxiliava muito nós, principalmente na preparação física na época, porque o pai dele era fora de base na preparação física, ele corria com a gente. Então, ele era uma motivação para nós. Sim. Realmente. Era um líder. Porque ele, como treinador, ele pegava a gente, ia correr nas ruas. Era uma questão de que nós não podíamos deixar ele ganhar. Era uma questão de honra, né? mas era complicado. E como ele sempre falava, futebol nem sempre é o melhor que vence, né? Na minha geração, se eu pegar, eu tinha muito menos potencial que muitos outros jogadores. Que não foram jogadores, que não conseguiram se tornar. Exatamente. Então, eu tive que treinar dobrado, tive que me esforçar mais. Eu não tive o apoio da família totalmente, porque meu pai
era vendedor do Tremendão, aqui de Uberaba. Sim. Ele trabalhou 30 anos no Tremendão. Então, meu pai, ele não acreditava no futebol. Ele falava que isso não era trabalho e etc. Então, foi uma briga interna muito grande para que eu possa vir a realizar meu sonho, né? Então você teve que vencer um preconceito assim, dentro da sua casa. Não digo um preconceito, mas uma resistência, porque seu pai não enxergava aquilo ali como um ganha-pão. Você não ia conseguir hoje, viver. mais maduro, eu vejo como uma situação de proteger o filho, né? De preocupação. Mais novo, a gente não aceita muito, a gente... Meu pai falava assim, vai futebol até 19 anos, não deu certo, vou começar a estudar. Vai Você trabalhar. imagina, o jogador que fala isso, imagina... É porque assim, são outras épocas, né? E a gente vai falar disso mais pra frente, mas é porque o futebol é um caminho difícil, né? não é fácil, Então, não. vocês chegaram lá, Exato. mas muita gente para no caminho, né? Para. Não, mais de 90% dos jogadores de futebol, isso é um dado mesmo, eles, assim, passam dificuldade, tem um salário baixíssimo, né? Baixíssimo. Vocês que conseguiram jogar na Europa, assim, se destacar, é uma exceção total da realidade que é hoje do futebol. A grande maioria dos jogadores não tem uma vida confortável, né? E para você ver, se seu pai tinha esse receio, né? Que aos 19 não deu certo, vai estudar. Imagina o seu que não foi jogador, que não estava no meio futebolístico. E então... ele era daquele mundo mais antigo, né? Que começa a trabalhar desde cedo. Para vocês verem, com 11 anos eu comecei meu primeiro trabalho. Eu entregava panfleto nas férias para comprar meu videogame ou para comprar um tênis e etc. se virava. Então, para ele, foi algo que me ensinou que trabalho sempre vencia. E eu, ao invés de utilizar isso como às vezes, algo ruim, eu utilizei mais como força de vontade, que eu tinha que treinar mais, que eu tinha que ser mais que os outros. E a gente sempre escutava muita coisa, né, Zé? Porque o mundo do futebol hoje é muito fácil falar agora que a gente chegou, mas o tanto de gente que a gente vê ficar no meio do caminho e o tanto de gente que a gente não vê vencer, a gente pode pegar exemplo, o irmão dele, que para mim ia ser jogador na época, eu estive com ele no América. Eu cheguei a fazer teste no América, eu não passei. Ele foi para a seleção brasileira primeiro que o Zé. E não virou jogador. Então, assim, um exemplo perto da gente, a gente pode dar vários outros. Prosperou, mas não conseguiu se manter. A gente teve exemplos da época, teve na época Danilo, Vinícius Rosinha, né? Que são jogadores que eram conceituados no Cruzeiro, que o Cruzeiro, na época, a divisão de base era muito importante. Fortíssimo. E não conseguiram chegar chegar ainda consegue, às vezes, né? Mas ficar no futebol é muito complicado. Vivendo de futebol, né? É muito complicado. Hoje, eu vivo há 20 anos de futebol. Tá quantos anos você? Tá com 42 já? Quantos anos de gato aí? Desde os 14, vivendo dinheirinho. Quase não. Isso é uma loucura, né? Porque os jogadores, eles saem muito jovens do Brasil e vocês foram para a Europa e viveram lá por muito tempo e como vocês mesmos falaram, não sabia nem falar o português ainda completo. Até hoje não tá perfeito. Aí quando eu cheguei no apartamento, que todo mundo foi embora, a primeira vez eu cheguei, gente, queria o que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo aqui? E assim, na sua época também não tinha Não tinha telefone, nada. Era Skyper só. O máximo que tinha era Skyper. E sério, de verdade, quando eu assinei o contrato, todo mundo festa, né? Tava todo mundo junto, só, mas quando eu fui pro apartamento sozinho, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, minha Nossa Senhora? Olhei pro lado, não tinha ninguém. Falei, meu Deus, e agora? E não tinha jogo online, canal devia falar só na língua lá, não tinha nada. Não tinha nada a fazer. Não, e hoje em dia você vai contar isso pra nova geração que chega lá, né? Que ela chega reclamando, né? Nossa, tá frio demais. Eu falei, frio, minha filha. Chega pra neve, pra caramba, Amsterdã, neve. Aí, tipo, eu falei, gente do céu, o cara vai ligar aqui e falar que não vai ter treino, porque tá caindo neve demais. Eu falei, não, mas lá no Ajax tem campo coberto, bom, pode vir pro treino. Pode vir. Nossa, aí é complicado. Acostumado com lá em Uberaba, choveu demais, cancela o treino. Aí você tá levando, eu tô tranquilo, não vai ter treino, né, a pau. Situação difícil. Não, o inverno é algo impressionante. Foi algo que, pra mim, foi impressionante no início, não sei pro Zé, mas fisicamente é algo que você sente realmente o nível do ar, o nível da respiração, o nível do treino. Hoje eu sinto dificuldade de treinar no calor. Então, pra você ver o contrário que deu, né? Porque eu acostumei lá 17 anos, a gente acaba acostumando um pouco. Acostumando com o frio. Então, hoje, falar do frio é fácil, mas quando eu cheguei, eu ainda lembro que, nossa, os 6 primeiros meses ali, que é o inverno, que a gente começa em novembro, mais ou menos, até mais ou menos abril,
É muito complicado, porque a Bélgica e a Holanda tem mais ou menos a mesma temperatura, né? No inverno. Eu moro a 240 quilômetros de Amsterdã. Então acaba que é muito perto. E a temperatura lá é o quê? É uns 15 negativos? 20 negativos? Tipo, não sempre, né? Mas atinge, uma hora ou outra atinge. Nossa, isso é Mas muito frio. eu já cheguei a treinar assim, em campo mesmo, menos 10 já chegou até. Nossa, você tá louco. É, aí é triste. E aí a preparação física é completamente diferente, né? Imagina Cara, a que coisa deve mais ser chata toda que tem adaptada. o frio é treinar. Porque você tem que sair de casa, tem que botar aquele tanto de roupa. Aí você chega no vestiário, tem que tirar aquele tanto de roupa, botar aquele tanto de roupa pra treinar, porque tem que botar tudo de novo. Aí você treina, aí você tem que tirar aquele tanto de roupa molhado, aí botar a roupa de novo pra ir embora pra casa, chegar em casa tem que tirar a roupa de novo. Então, cara, E uma vez eu vi, e é tanta roupa que você vê, meu Deus do céu, velho, pelo amor de Deus. uma vez eu Chato. vi o Fenômeno chato falar demais. sobre isso, e ele falou assim que o dedo do pé congela. Não, congela. O dedo do pé Que e aí o da você mão para de também. sentir Para o de dedo. sentir. É complicado. Deus que me livre. Ano passado eu tive a oportunidade, a experiência assim, de passar por uma temperatura muito baixa pela primeira vez, 9 graus negativos. Cara, e assim, foi 2, 3 dias, né? Numa viagem. Isso no dia a dia, na rotina de trabalho, pra jogar bola, cara. Pra jogar você colocar bola, um short. eu falo, na Noruega, eu falei, gente, esse é o pior emprego da Noruega, é jogar futebol. Jogar futebol. É o pior. Porque você for no escritório, tá tudo certo, cara. Você fica- Aquecedor. Cara, mas você vai jogar a bola nesse frio, não dá, cara. É o Deus pior me para o pior trabalho da Noruega é jogar futebol. Imagina o goleiro, coitado, fica parado. Nossa, Meu Deus deve do céu. passar frio Mas demais. você vê uns casos lá meio estranhos, sabe? Porque os caras mesmo... Cara, eu já treinei com um cara que fazia menos 2 graus, ele está com roupa De calor. normal. Costume, né? Na Noruega mesmo eu peguei, tipo... É fora de lógica, tá é fora de doido. lógica. A maior, acho que 27 graus, maior, tipo, no verão, maior temperatura. Os caras estavam morrendo. De calor. Calor É isso, demais, gente. calor demais. E... Isso é- Falei, mano, Você ainda tava de moletom. É, eu falei, tive essa não. experiência agora. Antes de ontem, minha tá. filha me liga. Minha filha é belga, mora na Bélgica. E falou assim, nossa, papai, tá muito quente. Eu falei, quanto tá? 25 graus. Eu falei, nossa Ixi. senhora. Aí, filha. Eu falei, Papai filha, que tá derretendo aqui, tá então. lindo. Não, pior que isso é um fato real mesmo. Pra gente, ainda mais naquela época que a gente não tinha essa facilidade de internet, então Nossa. foi algo muito novo, né? Fora as histórias que a gente chega, dá sempre uma rata quando não sabe falar, Não sabe falar a língua. a língua, então você acaba cometendo alguns gafes, né? Deve ser Mas- normal também. Mas né? a sua... O Zé falou muito sobre a chegada dele lá, né? A sua chegada foi tranquila também? Então, a minha diferença, o que eu comecei a contar no começo, né? O Zé é a pessoa que saiu de um time grande e já foi para um time grande, né? No meu caso, eu fui primeiro para tirar a cidadania e, ao mesmo tempo, eu fui fazendo teste em alguns times. Então, eu comecei a fazer teste na época no Frosinone, que era um time da Série B da Itália, bem conhecido, perto de Nápoles. Então, assim, a primeira experiência com a Itália foi maravilhosa em Nápoles, porque os napolitanos são muito acolhedor. São pessoas que não deixavam eu ficar em casa, fim de semana. E, assim, o primeiro convite que eu tive foi eu cheguei numa quinta-feira, eu estava nesse time do Frosinone. Aí, no domingo, bateu um cara na minha porta. Não entendi nada, né? Entendi só O gesto. o gesto que era para sair com Ficou ele. assim, ó. Tá de mão. Foi assim, ó. Aí, Você fez assim, ó. Agora, Agora. bora. salvamos, né? Primeira vez com convite europeu, bora. Esse brasileiro, esse deve gostar do churrasco de cerveja. Certeza, vamos chamar Não, ele. mas você sabe como é que é na Itália, né? Não. Na Itália eu cheguei, aí deram... Lá são assim, né? São vários pratos, né? Primo pato, segundo piatto, piatto, segundo e assim, 5 pratos mais ou menos. Então eu cheguei, não sabia disso, logicamente. Primeiro prato foi tipo alguns petiscos e tal, isso daí ainda vou de boa. De repente chegou a pizza. O que eu fiz? Comi a pizza quase inteira, né? Falei, pô, é só isso que vai ter, né? Pedaços. E eu tava no segundo prato. Segundo prato. Chegou no terceiro prato. Eu falei, rapaz, mas não pode fazer desfeita, né? Chegou carne. Aí eu falei, cara, e essa carne aí, como é que eu vou comer ela? Aí comi. Aí quarto prato, um dessert, né? Que era uma sobremesa. Pum, peguei a sobremesa e tal. Aí o estômago já não tava dando. Aí, de repente, eles vêm com, vamos falar, uma expulsadeira, né? Que pra nós é uma cachaça, mas lá é um limoncello. Aí chegaram com o limoncello. Falei, que é isso daí? Não, Vou é ter que um- beber essa porra. Isso é bom. Isso é bom. Limoncello é gostoso. bom. É bom. Aí vem aquele limãozinho, tomei, falei, não, que trem gostoso. Aí falou, digestivo. Eu falei, Não então é botar um digestivo, 5 aí. digestivo. Isso é bom. Limoncello é muito bom. Primeiro porre na Itália, 5 digestivos desses, fiquei doido.
Ô, maluco. Não tem jeito. Mas você comer isso tanto, tomar cachaça no final, vai dar errado, não Não, é? e no fim, falei, não, acabou tudo. O cara me chega com queijo. Não, é os queijos aqui pra experimentar e um café. Aí eu falei, não dá mais não. Então foi assim, a primeira gafe que eu já dei na Itália, né? Na de não primeira saber. saída. Não, e fora coisa que vai em restaurante, aí primeira vez pega lá e você vê aquele monte de nome, paperoni, não sei o quê. Aí eu fui olhando e o cara me olhando. Oh, mas a comida da Itália é sensacional. A comida, nossa, é boa demais. Uma das melhores do mundo, com certeza. Não. Lá isso, a Itália é a demais. coisa mais estranha na Itália é que você comer um simples prato de macarrão com molho de tomate, que é isso que Nossa, os times dão. perfeito. Coisa mais impressionante dia de jogo é um É macarrão, bom, molho bom. de tomate e um frango. Dia de jogo. Dia de jogo. Pra eles é algo... Mas normalmente o jogo é assim mesmo. É carbo. Antes, tipo, 3 horas do jogo, você come um prato de macarrão, uma carne magra, um frango. Pode ser até um pedaço de bife normal, mas acho que isso é universal. Padrão. É padrão pra todo mundo, acho que é assim. Entendi. Então, assim, a Itália tem altas... Mas o macarrão lá é diferenciado, com certeza. Muito bom. Coisa boa. E é É, a culinária que mais se Tem aproxima do Brasil. tem igual Suíça Quinta doce, sim, rapaz. Bom, pessoal, e o Rapaz. Brasil exporta muitos talentos, né? Então, como vocês dois foram pra fora pra, né, se destacaram, né, muito lá fora. E do ponto de vista individual, isso é muito benéfico pro jogador, né? Ele consegue atingir o ápice ali da sua carreira, ele consegue sucesso, ele consegue visibilidade. Mas do ponto de vista do Brasil, do país, eu imagino que isso pode ser maléfico pro futebol mesmo, né? O futebol de base perde muitos talentos muito cedo. Como vocês enxergam essa questão? Cara, eu vivi uma experiência muito boa. Tipo, na seleção que eu fui, da última, da Sub-20, só eu jogava fora do Brasil, Sub-20. Isso aí acho que é raridade hoje em dia. Muito raro. E até tem uma historinha, que vocês gostam da história, que falou com uma história. Agora chegou uma historinha agora. Porque a primeira, quando eles convocou a seleção, aí, tipo, vai todo mundo pra Granja Comari, no Rio, né? Então eles marcam os voos pra chegar tudo no Rio, mais ou menos na mesma hora. Aí tinha o Oscar do Inter, vai de Porto Alegre e chega lá às 10 horas da manhã. Aí todos os jogadores chegou mais ou menos às 10 horas. E eu era o único que morava fora do Brasil. Então, vim de fora do Brasil e o voo atrasou lá. Rapaz do céu. E não chegava. Falei, pô, já deve ter ido embora. Aí o ônibus ficou esperando todo mundo chegar para poder ir pra Granja. E quando eu cheguei, rapaz, 3 horas de atraso. Não, mas me xingaram demais. Neymar, Casimiro. Ô, Zé, você tá de sacanagem. Nós tá esperando 3 horas você que chega. Eu falei, gente, É o avião, desculpa, velho. Foi uma... Tô vindo de fora, cara. Tô da Itália. Mas, seu pé do caralho, seu perninha. Mas, assim, pegando o gancho, porque todos os jogadores até jogavam no Brasil. Que era, o Neymar jogava no Santos. O Casimiro no São Paulo. Eu acho que isso é muito raro hoje em dia, igual você falou. Hoje em dia, eles vão, tipo, 15, 16 anos, já estão indo embora do Brasil. E desses caras aí, quem que era o mais gente boa e quem que era o mais perna, chato? Você fala... Cara, o Diego Maurício, que era o mais enjoado. Mas, tipo, a galera era gente boa. O Neymar, gente boa demais. Ah, Tinha o Casimiro, o Lucas Moura. Todo mundo muito gente boa. Era um time muito bom. Muito era bom. uma turma boa. Vixe, tá doido. E jogava muita bola, mano. Nossa, que time bom. E hoje em dia é o contrário, né? Porque, assim, posso estar falando bobeira, mas a seleção sub-20 tem muito jogador que tá fora do Brasil. Então, É isso, mas né? é o Acho contrário. que parece que... Acho que foi a última vez que teve isso, porque hoje você pega o sub-20, já joga no Paris, já joga... Mas essa questão até mesmo de como é que fala, hoje ficou universal, né? Com a internet, com muita aproximação de empresários, né? Você consegue acompanhar o cara Por de exemplo, longe. hoje que eu estou na coordenação do meu time de campo, lá do Standard de Liège, que é o time da primeira divisão. É mais fácil também pegar um jogador mais novo. A mentalidade barato. hoje é pegar um jogador que estão despontando com 17, 18 anos, para que tenha essa experiência com a Europa, né? Porque o que nós contamos aqui é a realidade mesmo, porque é uma cultura totalmente diferente. Por mais que seja um país de primeira, a gente sabe que não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, não é ficar longe da família a 500 quilômetros é fácil. Comparando 12 mil, porque vamos supor o que aconteceu já no meu caso, tem alguma morte, alguma coisa, até você chegar... Você perdeu. Não dá Exato, tempo, não dá tempo. Então, você tem que viver realmente o presente. São algo que pessoas aqui, às vezes, não valorizam. Não valorizam. E a gente tem que dar esse valor de saber que tem que viver o presente. Então, são situações
que a internet ajudou a ficar perto. Mas também a parte financeira também fala muito alto também, porque hoje em dia eles pagam muito dinheiro pra menino muito jovem. Muito jovem, é. Então, tipo, o Henry, por exemplo, ele tem 16 anos, já milionário. Mais de 200 mil, se não me engano, ele ganha por mês. Fora o que ele ganhou com a família pegou 50, então já tá tranquilo. Não, prefere já garantido que, vamos lá. Mas eu tive a oportunidade de estar no Flamengo agora fazendo estágio, e na conversa que eu tive ali com os profissionais, um dos assuntos foram esse, né? Ele falou, tem muito desses atletas que estão aqui, a maioria às vezes não vai virar jogador, mas já estão ricos. Porque hoje tem 50 mil seguidores na internet, tem mais não sei o quê. Não, mas os contratos hoje são diferentes. Sim. Os times são mais... No Brasil agora os times estão mais estruturados que antigamente. Então, mas o Flamengo, o Palmeiras... Na minha época, velho, o Palmeiras caía e subia toda hora. Aí agora a potência que é o Palmeiras, a potência que é o Flamengo. Subir e cair, subir toda hora não, foi só 2 vezes, né? Era lá. Quantas vezes o Palmeiras caiu? 3 vezes? 2 vezes. 2? 2 vezes. Posso falar, o Cruzeiro ficou 3 vezes, não, mas... Isso que e a minha pergunta... Mas estruturou muito os times. E a minha pergunta é justamente essa. Jogador de futebol não costuma gostar de falar sobre o time de coração. Qual que é o time de coração de vocês? Cara, eu falo a verdade. Meu pai é São Paulino, né? São Paulino. E eu gostava muito de São Paulo, mas depois que eu fui pro Cruzeiro, cara, acabou. E você foi novo, né? Foi. Tipo, sei lá, cara, que apaixonei pelo time, eu já sou Cruzeiro. Assiste jogo, torce pro Cruzeiro. Nossa, você tá louco. Cruzeirense. E você? Então, sangue azul. O meu caso ainda é mais estranho, né? Porque na família eu tinha muito vascaíno. Aí acabou que eu virei flamenguista para ser o contrário, né? Ainda bem! Menino rebelde. E, bom, nessa história toda ainda tem uma oportunidade de ter um ídolo, que é o Atirson, né? Que hoje é meu sócio e amigo pessoal. Então, que da hora. É uma história para mim fora da realidade, porque até hoje, quando eu converso com ele, ainda parece algo surreal. E quando eu conheci ele, a pessoa dele, aí eu me dei conta que ter um ídolo do nível de pessoa dele foi algo surreal. Então, assim, eu tive essa oportunidade única para mim, né? E foi algo impressionante. Mas, respondendo a questão, eu sou flamenguista. Mas isso é muito louco, porque assim, vocês, no futsal é até mais complicado, né? Porque eu não sei se o Flamengo, eu sei que o Palmeiras também não é um time forte no futsal. Acho que até o Corinthians é. Agora, no futebol de campo, você, por exemplo, nunca tentou, sei lá, eu quero jogar no Cruzeiro, sei lá, encerrar a carreira no Cruzeiro, você ainda tem essa meta, você pensa sobre isso, porque no final do dia, assim, tem jogador que se importa com isso, tem jogador que não liga, né? Mas... Penso tanto que deve ser da hora você jogar no time que você ama. Não, mas hoje em dia eu já não penso mais não, cara, de verdade. Tem essa vibe não? Não, tem não. Acho que eu tive a chance de jogar no passado, quando eu saí da Itália, mas agora acho complicado, difícil. Eu prefiro torcer mesmo. Sem pressão, só torce, feliz lá de casa. Hoje... Sai xingado lá, né, quando eu saí. Faz parte do futebol. Faz parte, né? É que hoje a questão também de clubes brasileiros, né? Isso eu falo muito, principalmente no futsal, né? A questão de viagens, de pressão, é totalmente diferente o Brasil com a Europa. Então, eu vejo, por exemplo, eu trabalho num clube grande que tem uma torcida muito grande e você vê que não é a mesma pressão. Eu vou pegar uma torcida do Palmeiras, uma torcida do Flamengo, a cobrança é outra. Mas eu vou te falar, eu também tinha essa visão de Europa e eu gosto muito de futebol, né? Sou doente com futebol, enfim. Meu TCC no direito foi sobre o contrato do jogador de futebol. E recentemente, se não me engano, no ano passado, na temporada passada, o treinador do Bayern de Munique foi ameaçado de morte. E eu lembro dele falar na coletiva, que extrapolava tudo que ele estava recebendo mensagem nas redes sociais, que o pessoal da Alemanha estava falando, a gente vai te matar se você não pedir demissão. Então, assim, até na Alemanha, que é um país muito mais desenvolvido economicamente, os caras ameaçam de morte o treinador. Aqui, esse ano, se não me engano, ano passado, ameaçaram o Cássio, que é o maior ídolo da história do Corinthians. O William teve que sair, então, assim... Futebol dá uma extrapolada, né? Assim, a paixão dá uma extrapolada que o pessoal sai da casinha. Os jogadores são ídolos dos times, né? O Cássio, o Fagner, o William são... O William, hoje, se ele tivesse no Corinthians, tá vendo? Ele era o principal jogador. E hoje o Corinthians clama por um jogador como o William, que perderam o William. Ele falou, eu nunca mais volto pra jogar no Brasil, porque o cara ficou traumatizado. E tá na Série A da Inglaterra. Mexe com a família, filho, isso é loucura. Acho que passa dos mitos aí. Exatamente. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, fiquem à vontade com o uísque.
Seu copo tá vazio. Tá vazio, dando dengue. Certo, você é mais novo, tem que servir, né? O Bruno comentou, né, que hoje essa média de idade, 16, 17 anos, vocês acreditam que tem, assim, um prazo? Como o Zé tinha falado, né, deu 19 anos, vai estudar. Depois dessa idade, realmente fica mais difícil? Como é que é isso? É complicado sempre falar que é impossível, né? Mas assim, vamos começar para nível de Uberaba, né? Como a gente está fazendo a entrevista de Uberaba. Hoje um menino que não sai daqui com 14, 15 anos, no máximo, já fica muito complicado. Porque assim, ainda mais para jogar num clube grande, né? Para jogar em outros clubes como da região e tal, pode acontecer. Mas é muito difícil você falar isso para alguém que é impossível, né? Vou pegar meu caso, muita gente falava que era impossível. E deu certo. E deu certo. Então, assim, mas é uma coisa de 99% que você já vê com uma pessoa de 14 anos não deu certo em outras cidades, porque infelizmente a nossa cidade aqui vai de mal a pior. A nossa época ainda teve alguns incentivos, eu peguei alguns, o Zé ainda acho que não pegou porque ele foi embora cedo, mas eu peguei alguns incentivos, na época tinha até um incentivo da prefeitura, que era um trabalho com Wagner Grisoni, a gente fazia alguns campeonatos mineiros. A gente tinha até um clube muito bom, que eu lembro até com o Wagner. Wagner que jogou no Atlético Mineiro, entre outros times, né? Ele fez uma reunião com nós e falando assim, com esse time, que a gente tinha montado uma seleção de Uberaba, aí ele falou, com esse time dava para eu bater de frente com os grandes, que a gente fez amistoso com o América, a gente conseguiu um empate, entre outros times. Só que não tinha incentivo bastante para continuar a jogar algo maior. Então, assim... Eu acho que isso puxa uma história muito legal, né? Que recentemente foi aprovado o Bolsa Atleta, um projeto que saiu do gabinete do Caio, né? Que acho que a intenção principal é realmente voltar e, de fato, na minha opinião, é passar a ter esse incentivo para o esporte, né? Dentro de Uberaba. Então, fazer Uberaba uma grande potência. Eu me lembro que eu estava escrevendo esses dias para trás sobre o Bolsa Atleta. E eu comecei o texto falando, Uberaba é berço de grandes esportistas. Com certeza. E que saem muito, né? A gente não tem hoje aqui em Uberaba justamente porque não dá, né? A pessoa para crescer, a pessoa para conquistar, ela não consegue permanecer aqui na cidade. Até para incentivar também, pessoal, sabendo que tem essa bolsa, o pessoal se motive mais, né? Se dedique mais também. Exatamente. Participem dos campeonatos, que é o critério para ganhar. Exatamente. Então, se você não participar, você não vai... É que hoje em dia tem poucas pessoas... Você sabe que o esporte é muito bom. O esporte, ele muda pessoas. Né? Muda pessoas. Completamente. Sociedade, cria cidadãos, né? A gente tem um projeto com meu pai aqui que tem, sei lá, acho que 100 crianças. Olha que da hora. Aqui no bairro Boa Vista. E, cara, a gente... que muda a vida da gente. Não, cara, e quando eu tô aqui, meu irmão, a gente vai lá dar treino pros meninos. Então, cara, é muito gratificante. Você vê, começa com 4 anos até 15 anos. Então, cara, e você vê que você muda. Os meninos podem estar em outro lugar fazendo outras coisas. Exatamente, poderiam estar fazendo coisa errada, eles socializando. Então, todo dia aprendizado, disciplina. E não só no futebol, né? O Uberaba tem grandes campeões em... Com certeza. Não, com certeza. Grandes esportistas. A gente comenta do futebol porque é o a esporte nossa de vocês, facilidade entre o futebol e o futsal, que é o que a gente conviveu. Sim, mas tem grandes exemplos em outros... Exatamente. Eu conheci durante a construção do Bolsa Atleta diversos esportistas daqui da cidade que passaram dificuldades em todos os sentidos. Até a gente tem campeão mundial de karatê aqui em Uberaba que deixou de disputar Olimpíadas por questões financeiras. Então, assim, é bem complicado essa questão. Mas a gente tenta, aos poucos a gente vai mudando. Eu acho que o Bolsa Atleta é um passo. Parabenizar você pelo... Bom, muito obrigado. Parabéns por estar lutando pelo esporte, né? Eu acho que é um gesto muito bonito, né? Então... a gente que tenta, às vezes, socializar alguma coisa em Uberaba, né? Por exemplo, eu hoje luto bastante pelo futsal, porque é algo que na minha época teve... a maioria das pessoas que eu joguei futsal, e olha que eu joguei com pessoas de nível baixíssimo financeiro, a maioria conseguiu vencer na vida após. Lógico que teve algum ou outro que foi para o caminho errado, que infelizmente não dá para salvar todo mundo. Mas é algo surreal quando você vê uma cidade como Uberaba, que teve o Jockey, que chegou a ganhar do Banespa, que era um timaço na época. Você pegar vários exemplos de futsal da época antiga e depois, hoje nós não conseguimos falar do futsal aqui nessa cidade, para mim chega a machucar, porque acaba que
é o esporte que eu defendo fora, que disputei com seleções, e não consigo falar da minha cidade. Eu consigo falar de Uberlândia. E não consegue falar de Uberaba. Não consigo falar de Uberaba. Então é algo surreal, né? É algo surreal para a nossa cidade. Então, quando tem um incentivo desse, que seja algo simples, mas que seja em prol do esporte, é algo que a gente tem que realmente parabenizar, né? Exato. E mostrar também que é algo que para outros também movimentar em prol do esporte, né? Com Então, certeza. assim, Muito obrigado. O Caio deu o primeiro passo. Espero também que outras pessoas possam também seguir, possam né? ajudar também, né, cara? E eu acredito que vai ser um primeiro passo importante e, assim, o programa só tende a crescer, né? Na medida que ele for dando certo e tem tudo para dar, o programa de bolsas vai aumentar, o valor vai aumentar, os atletas vão aumentando e eu acho que foi um primeiro passo, assim, histórico, porque nunca existiu, né, em Uberaba. Eu acho que você precisar da gente também para qualquer coisa, a gente tá... Porque acho que é muito legal mesmo, de verdade, foi muito bom. E, não, Bruninho, divulgação, tudo aí. Muito obrigado. Tamo junto. Fico muito feliz e vai ser muito importante. A gente tem muito ainda para construir no esporte. No ano que vem a gente quer desenvolver, se der certo ainda esse ano, mas pelo menos no ano que vem, tudo indica que a gente vai conseguir desenvolver alguns campeonatos. Eu até comentei com vocês do campeonato de futsal. Então, assim, se der certo, a presença de vocês é fundamental na construção disso. Eu agradeço muito. É algo que a gente sempre pode pensar em conjunto, de estar auxiliando de alguma forma, pensar em alguma coisa aí para estar ajudando. Combinado. Já viu, com o garçom já viu que não dava para trabalhar. Deu certo. Meteu bebida e nada de gelo. Pessoal, vocês mandam bem em outros esportes também ou ficam só no futebol, futsal? Tem muito jogador que gosta de jogar futebol, né? Cara, eu ganhei o campeonato de futebol já aqui no Uberaba. Aqui em Uberaba? Mas foi, tipo, nível baixo, mas... Eu não vou mentir, não, que no futebol tava procurando quem marcar. Porque não é um esporte para mim, não. A gente que acha que quem joga futebol vai chegar no futebol e vai dar fácil, conta. Né? É totalmente todo esporte, não tem nada a ver. Cara, tem um diretor meu, que foi um diretor de escola, né? Na época que eu era aluno de escola mesmo, ensino médio. E ele dizem que ele era o cara daqui de Uberaba do futsal, do futebol. Quem que é? O Juninho da opção. Sim, Craque, conheço mais. Jogava muito. Os caras falam que ele era o cara na época. E assim, eu não jogo, nunca joguei, né? Então, mas eu acredito, porque todo mundo fala que esse cara era muito bom. Tirando que ele é chato pra caramba. Não, mas jogava muito. Ele, Juninho Alencar. Juninho Alencar. Brincadeiras Léo à parte. Beira. Muitos jogam muito. Eu ainda tenho uma participação ainda com a família dele, né? Porque a minha tia, ela é da família. Então, assim, eu pude conviver com ele um pouco. Enjoar, tirava onda. Não, é um pouco chato, mas ele era bom. Aqui em Uberaba tem o Lalá também, que é profissional, né? Dizem que o Lalazinho e ele era um dos melhores, né? O Lalá eu tive até a oportunidade de ver ele na Europa. Então, assim, o Lalá chegou a ganhar prêmios lá importante. E, assim, às vezes aqui em Uberaba falta alguns reconhecimentos, né? A gente vai pegar a história do Zé, que é incrível, né? E a gente não vê tanto reconhecimento. Jéssica. Conhecida dela? Minha amigona, a Jéssica. E dentro desse reconhecimento, né? Você foi, dentro da seleção italiana, você chegou a ser vice-campeão europeu, se não me engano, né? Exato. Em 2016, acho que até saiu no jornal Replay aqui, jornal Uberaba, que o Zé Alfredo Ciabotti trabalhava, meu primo. Foi ele que teve essa ideia de lançar. Eu mesmo não me divulgo, porque chegou um período que eu não... É ruim falar isso, mas eu não acreditava mais nada na cidade, né? Agora eu estou voltando a acreditar, vendo um projeto igual ao seu, então a gente volta a acreditar em alguns projetos em Uberaba, né? Estou tentando trazer algum projeto para o fim do ano, ver se vou conseguir. Bacana. Mas é um exemplo muito ruim de falar, mas hoje com o business que eu faço do lado, que é minhas empresas, a gente consegue ajudar o Rio de Janeiro. Eu não consigo fazer nada em prol da minha cidade por falta de incentivo. Então é algo surreal, é algo que é ruim, né? Você pensar que você é um cara que trabalha com futebol, mora na Bélgica, está no Flamengo, eu acho que deve ter agenda no Corinthians, eu acho que você citou que talvez iria para o Corinthians nos próximos dias, fazer uma visita, enfim. E aqui você não consegue desenvolver na sua cidade, que é uma cidade relativamente grande para a realidade do Brasil, e não consegue desenvolver um trabalho nesse sentido. E fora que aqui você vê que tem muita pessoa boa que gosta do esporte e não consegue desenvolver. Eu vou pegar o caso do pai dele, que desenvolveu uma associação, que hoje está fazendo um bom trabalho, mas está uma luta para conseguir vários aspectos em prol do que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente vai pegar o Uberaba Esporte,
que hoje não consegue disputar A Série C. A Série C. Que é o módulo B, se não me engano, mas é a Série C do Série C Mineiro. Mineiro. Então, assim, é algo surreal, né? A gente, para a época nossa, dos nossos pais, que comentavam entre Uberaba, depois Nacional, e Meu etc. pai foi jogador do Bravo Sport, né? Então, Mas, mas Então, foi jogador, né? Foi, jogou no Bravo Sport. na época boa, né? Mas em específico, esse campeonato, como é que foi essa final aí? Estádio lotado, como é que foi Então, a oportunidade que eu tive foi que a gente foi na Rússia, né? E na época eu tinha acabado de ser campeão belga, campeão do campeonato, Copa e Supercopa. Então foi um ano Fantástico. triunfal. Então eu acabou o campeonato, no outro dia eu tinha que pegar o voo. Pô, depois do voo, depois do jogo, imagina o que nós fizemos. Aí Foi pra casa dormir mais cedo. Foi pra casa, dormiu, Descansou. descansou. muito bem. Falou cheguei no- contigo, não? Essa história aí foi legal, foi legal. Não, e o legal dessa história toda é que na época eu estava muito bem nesse time, eu era o capitão do time. E eu pude levar um amigo meu de Uberaba de infância, que é o Jonathan Mendes. Eu pude levar ele jogar meu time, eu bem dizer, não banquei a ida dele, mas porque eu acreditava também no potencial dele. Mas eu fui o cara que conseguiu levar ele e vivenciar um título com um amigo. É algo que a gente foi campeão das intercolegiais juntos, que na Isso época é era muito muito bacana. importante as intercolegiais aqui. A gente estudava no Aurélio na época. O que era? Era Geura? Não, intercolegiais que eram todas as escolas estaduais, municipais. É o Geura. É o jogo. Eu acho É que Geura? hoje virou Geura. Eu não sei. O Geura no futebol eu fui Era no vice-campeão. TC. Foi? E no, Eu também. handball, e no handball eu fui campeão. Eu campeão também. Eles eram na Corujinha, Fernando Corrigia. Pessoa. Mas na nossa época, Jogando Marista na final. nós ia jogar no TC. Ih, ó. Marista? Não, na nossa época era no TC. Você não chegou Não, no jogava no TC? TC, jogava era Interparticulares, aí Interestadual e Isso. Intermunicipal, né? Aí depois juntava tudo. Intercolegiais? Isso, aí era Intercolegiais. colegiais. Não, mas aí também é sacanagem. Vocês competirem nesse campeonato aí. Os caras Não, mas- já era Não, de mas a jogador gente- já. Não, mas não era menino pequeno. Ah, mas os caras já tinham o dom, o talento, né? Não, e na minha época eu disputei com os meninos que era 8'4", 8'5", eu sou 8'7", então Deu um antigamente banho era negócio de... Não vou falar banho, né, porque... Mas sobrou. Mas graças a Deus, na época ganhamos e depois eu tive essa passagem com ele na Bélgica, que fomos campeão belga junto. Que da Então hora. foi um dos títulos que mais me marcou, por mais que eu tenha títulos mais importantes como o campeonato francês e tal, é um título que me marcou pessoalmente, né? Sim. Sendo capitão do time, consegui ser campeão ao lado de um amigo e logo após isso ir disputar um europeu de seleções. E no europeu de seleções tem várias histórias. Por exemplo, a gente ia jogar contra a Bielorrússia na semifinal e tinha um pivô muito bom, muito bom. Aí eu tenho uma marcação muito boa. Aí eu fiz em francês fala um deal, não sei como é que fala esse tipo, fiz um combinado com o meu treinador. Falei, olha, se a gente ganha a semifinal, a final vai ser no sábado, mas após o sábado você me libera. É o velho combinado do Romário. É o Romário do futsal. Não, porque eu já estava de férias. Assim, é porque a gente, quando a gente está vivendo aquilo ali, a gente não sabe a importância que aquilo ali tem. Isso é a realidade. Então, para mim, na época, eu estava de saco cheio de estar ali, porque já estava doido para vir para o Brasil de férias, para ver a família, e tive que passar mais 25 dias. Então, assim, foi algo que... Aí cheguei na final, nós chegamos da Bielorrússia, ganhamos de 1-0. Fui muito bem, mas eu estava com a perna já lesionada, já não estava... Aí tive a final. A final foi algo incrível, porque a Rússia, a gente foi em próprio Moscou, então acaba que tinha 30 mil torcedores por uma quadra de futsal, Nossa, algo surreal. E na Rússia, algo que me marcou realmente foi que os russos são muito patriotas. Então, as duas primeiras filas era só militar. Então, você olhava na hora do hino nacional, o patriotismo, né? Era algo surreal. E, para falar no futsal, 4 ou 5 jogadores, acho que 6 jogadores nossos, era brasileiro igual eu, né? Ítalo brasileiro, que vem de origem italiana. Você abandonou a gente. Não, e isso é algo que acontece muito. Se você pegar o futsal hoje no mundo eu falo, tem quase toda a seleção tem um jogador brasileiro. Tem. Então é algo surreal. É algo surreal como um país como o nosso, que
que tem esse tanto de jogador. Exporta tanta gente, não dá oportunidade aqui. Exatamente, é algo Surreal. pro meu esporte, principalmente o futsal, e hoje a gente vê isso também no futebol de campo. E tem muito isso no futebol de campo hoje, né? Com certeza. Zé, você teve uma experiência muito marcante, né? Bicampeão 2009, 2011, com Sub-20, né? Seleção brasileira. Jogou com Douglas Costa, Everton Ribeiro também? Também. Casemiro, Neymar. Como é que foi isso, né? Como que você viveu Como foram aquele tempo pra você? Porque foi situações diferentes. A primeira, 2009, eram os mais velhos, né? Tinha o Dentinho, o Allan Kardec. E, tipo, cara, foi até engraçado, cara, porque eu era do juvenil, né, cara? Eu era muito novo, cara. Tinha 16 anos, cara. Palavreado juvenil. E, tipo assim, meu salário era de juvenil, cara. E os caras ganhavam 40, 50 por mês. Aí, cara, eu lembro que eu fui pro shopping comprar um perfume. E eu não ia Aí eu falei, pai, esse negócio tá errado, cara. Eu sou o mais novo daqui, cara. Os caras comprando videogame novo. Eu comprando não carro. vou comprar perfume, cara. Comprou um perfume de 300. Pô, 300 reais, cara. Eu falei, é assim mesmo, já. Eu falei, não, eu fiquei triste, cara. mas, tipo, a experiência é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Aprendizado muito bom. A gente foi pro Venezuela, na época. O campeonato foi na Venezuela. Fomos campeões, ganhamos da Argentina 2-0 na final. Então, é uma experiência muito boa. E a outra também teve experiência, mas também acho que um pouco negativa. Todo mundo me fala. Porque eu fui expulso no jogo, na estreia contra o Paraguai. A gente tava acho que 2-0 pra gente. O Neymar fez 4 gols naquele jogo. 4 gols, ficou 4-2? 4-2. Então, tipo assim, foi eu e o Henrique Almeida, que hoje é jogador da América, expulso também. Eu lembro que, tipo assim, eu tava mal, né, cara? Pô, primeiro jogo fui expulso. Calma, Zé. O Neymar, eu lembro, calma, Zé. Calma, é tranquilo, vai dar certo. Né? O Neymar falou, não, calma, Zé. Ele fez 4 gols no jogo. E todo mundo que convive com o Neymar fala que ele é muito, assim, gente boa, cara, né? Gente boa demais, cara. Ele é muito amigo, né, velho? Tipo, ele então, o cara é muito grupo. É muito fechado, né, com os amigos dele, assim. Ele é muito fechado. Então, tipo, porque brasileiro tem um pouco de inveja também, porque um cara tem muito dinheiro, né, velho? Exato, não, né? Ele então, assim... O cara faz coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? Sim. Fazer. Tem defeitos que todos os seres humanos têm, mas muita gente pega no pé do cara e o cara, com todo respeito, com exceção da Copa do Mundo, ganhou todos os títulos de futebol. Exato. Então, tipo... Cara, eu fico até chateado por ele não ter ganhado, porque você vê o sofrimento dele, que até ele falando no último gol. Porque, gente, mas ele tá certo mesmo, tipo... Não pode fazer um negócio daquele. Nem que perdesse no próximo jogo, mas tomar gol daquele jeito que foi. Não tem jeito. Então é um cara. E por incrível que pareça, posso estar falando bobeira, mas até o Casemiro foi mal naquele jogo, hein? Não, o Casemiro foi O cara é um monstro, velho. Joga e foi mal naquele jogo. E o Fred, que entrou pra marcar, tava lá na intermediária atacando, na prorrogação. Aquele gol doeu. Aquele gol doeu. Pra nós é sofrimento, né? Vamos supor, eu tava lá na Bélgica, né? Sim. Primeiro começou em 2000, meu sofrimento começou, acho que foi quando a primeira vez que o Brasil perdeu para a Bélgica, né? Eu tive a infelicidade de trazer os amigos para cá de férias. Nossa. Aí imagina, aí na época a gente estava numa casa em Capitólio, que é aqui perto. Aí tava minha filha, a mãe dela, aí os amigos meus, que eram os fisioterapeutas do time e tal, eles vieram para conhecer o Beraba, viu? Conheceram o Beraba. Conheceram o Beraba, incrivelmente. Você que trouxe essas dicas pra nós aí, tá? Começa você. 2018, eliminados, né? Tá vendo? A chama aí, essa eliminação, a eliminação da Bélgica foi pior que a eliminação contra a Alemanha pra mim, pessoalmente. Porque você trouxe os caras e os caras trouxe os caras. A Alemanha não teve jeito, não, cara. Pra mim... Você trouxe alemão também? Não. Vai falar que você trouxe um alemão aí pra conhecer o Beraba. Porque o Boninho já tem sangue europeu, né? Então ele trouxe a gente pra sofrer, né? A minha questão é que eu tenho essa facilidade, porque eu tenho uma filha que é belga, né? Minha filha é belga. E não é só nascer lá, não, né? Não, a mãe dela é belga também. Então, porque se não me engano, na Bélgica não é só nascer na Bélgica. Você não, mas se torna belga. assim. Não, vários da Europa. No começo era, quando eu cheguei você nascia no país, você tinha um direito. Hoje não mais. Aí o que as pessoas faziam? Migravam, tinham um filho lá e viravam. Sabe como é que é, né? Aquele jeitinho. Não só brasileiro. Não é só brasileiro. Gente, mas... Não, a gente fala isso, mas
entre Bélgica, França, até mesmo Alemanha, um pouco, tem muito muçulmano. Então a gente não tem noção da... Por exemplo, a maioria dos amigos que eu tenho no futsal são de origem africana, Não, que é marroquina, mas entre outros, que são muçulmanos. Tem país na Europa que tá muito perigoso hoje, velho. Você vê diretamente que os jogadores saem pra jogar e vão saquear a casa deles. Até o Sterling teve, o Di Maria teve. Sim. Tipo cidade como Barcelona, como Paris. Milão, que é uma cidade que frequentou, é perigoso. A gente conversava muito de Milão, principalmente de algumas Que loucura, né? Algumas festas, né? Não é comum, exatamente. Eu falava, ô Zé, eu tô indo pra Milão pra seleção, me dá umas dicas aí, você morou aí? Nunca fui pra festa em Milão. Não foi não. Não deve ter ido. Ele era parceiro do Maico ainda, lateral direito. Ele falou, não, e o Maico conheceu um lugar ali? Vai lá pra você conhecer. Tem um vídeo de você novinho da CBF, no canal da CBF, falando sobre isso. Podia te chamar de Maico. Me chamar de Maico. Você vê que, nossa, mas porque... Na época eu jogava no Parma, né, cara? E o Maico era lateral. Então, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Aí, tipo, quando tinha uns bobinhos, os rachão, eu sempre jogava lateral, porque eu queria ser igual o Maico. Não sabe por quê. Mas era porque eu encontrava ele em Milão, a gente fazia churrasco junto, cara, porque ele me tratava super bem. E ele era aquele cara... Cara, aquele cara foi um dos caras mais sensacionais que eu conheci. Simples demais e ele jogava muito. Uma moral absurda na Itália. Aí nos dias de folga, eu ia pra Milão e encontrava com ele na casa dele, fez churrasco. Aí fazia o Maico, o Júlio César, o Pato, na época também. E dentro dessa história, quando você jogou na Itália, você tem aquela foto famosa, né? De que você marcando o Pirlo. Eu acho que na foto você tá ali, dando uma chegada nele. Tentando achar a bola, né? Como é que foi jogar contra o cara? Porque dizem que ele foi, assim, a lenda, O problema né? foi jogar contra o Juventus, né, cara? Porque acho que na época eles eram a potência, mais que agora, acho que dá uma caída agora. Mas só aquele túnel de entrada no campo ali, você olhar pro lado, você viu o Buffon, 2 melhores. Chiellini, Bonucci, só... Nossa, que timaço. Parece um arranha-céu. Quanto que foi aquele jogo? 2x2, empatamos com ele, 2x2. Falei, tá bom, pô. Rapaz, era Bogba, Pirlo e Vidal no meio de campo. Vidal tava no auge, né? Vidal cachorro louco, né? Cotovelada. Vidal é doideira. Mas ele jogava muito. Jogava muito. Maluco. E o Pirlo realmente joga muito? Era diferenciadíssimo dentro do campo? Não tem como roubar a bola dele, não. Tentei várias vezes, mas não teve jeito. Não teve jeito, não. Pelo menos você tirou o retrato lá da nossa chegada nele. Né? Só na foto. É igual aquela... Importante é sair na foto, né? Tá ótimo, saiu na foto, saiu na foto. O momento já era, é isso que importa. É isso aí. Bruno, a sua praia é o futsal, mas você também já jogou futebol, né? Sim. Como que foi essa transição? Pra você, o que você enxerga que é a principal diferença de um pro outro? Muda muito? Preparação física, enfim, como que é? Então, né, antigamente a gente não tinha essa metodologia que tem hoje, né? Hoje, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, Santos, entre outros times, eles trabalham dos Palmeiras, eles estão trabalhando do sub-8 ao sub-12, mais ou menos, isso varia de time para time, com a metodologia de treinos de futsal e futebol de campo. E algo renovador que hoje está conseguindo levar para a Europa também, é um dos estudos que eu estou fazendo aqui. Então, essa metodologia, ela condiz que o futsal ele auxilia muito. Até o Falcão dá várias entrevistas falando que o futsal, com um menino de 11 anos, vai encostar na bola 50 vezes, enquanto no campo ele vai encostar 2 vezes. Fundamento. Então, mas é algo que a gente fazia naturalmente no passado. Eu vou pegar o caso do Zé, ou até mesmo hoje da escolinha do Chiclete. Os caras vão jogar no Instituto Cego, futsal, eles vão treinar 2 dias... E no campo, mas... Eu disputei Campeonato Mineiro de futsal. Então, e nós não tínhamos essa metodologia pronta que tem hoje. A gente fazia sem intenção, mas assim, comparando depois do nível adulto, né, que a gente vai ficando profissional, que no futsal fala adulto, modifica totalmente, é outro esporte. E eu peguei uma parte de alguns times da Bélgica que são amadores, né? Então a gente treinava 2 vezes por semana. Na segunda, quarta, jogava sexta, na primeira divisão do futsal. E eu jogava entre a segunda divisão e a 8ª divisão do campo. Então, assim, eu já tive a possibilidade de jogar campo de 7ª divisão e subir até a 3ª divisão. Que loucura. E cheguei a jogar 1 ano a 2ª divisão e jogando futsal. Então, assim, era algo surreal para sustentar fisicamente, mas... não sei se é Deus ou o que for que mantinha o corpo, né? E eu também tinha a alimentação mais regular e tal. Mas
custo disso, eu tive uma lesão muito grave. Com 25 anos, eu tive o tendão de Aquiles que rompeu. E, por incrível que pareça, eu vim tratar no Brasil. Para ver a potência nossa que a gente tem e a gente, às vezes, não deixa de ver, né? A fisioterapia no Brasil é bom, cara. A fisioterapia do Brasil, hoje, para mim... É uma das melhores do mundo, cara. Se Hoje em dia mudou também, mas é tipo assim, até um pouco tempo atrás, o Brasil era uma das melhores do mundo. Exatamente. Eu fiz um tratamento em Uberaba. Mas eu acho que é por causa do jeito do brasileiro, tipo, o carinho que tem pra fazer a coisa, sabe? Tem muito país que os caras nem No se frio. encostam pra cumprimentar, então assim... Não, Massagem aqui, os massagens aqui, meu amigo, eles não querem saber, não. É pra ficar bom lá, os povos, não. Nem se encosta Só um direito. pouquinho. Então, tipo, nessa parte de fisioterapia, o Brasil é bom pra caramba, fisioterapia. Muito bom. Eu tive a oportunidade de até operar aqui. Então, eu operei aqui com o Dr. Carlos, se eu não me engano. Foi um doutor que até hoje é um dos melhores daqui da região, acredito. E na época eu fiz fisioterapia na Rehabit. Então, foi um tratamento assim que eu tinha que voltar em 7 meses a jogar. E eu consegui voltar com 5 meses em 15 dias, eu consegui voltar a jogar. Então, assim... Só um guerreiro. Foi É um guerreiro. O Highlander. Não. Um anão guerreiro. Na época a gente fazia até 3 períodos, né? De manhã, de tarde, fisioterapia e à noite um barzinho. Exatamente. Mas assim, dentro dessa realidade do futebol de vocês, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Obviamente, eu não quero que vocês me falem o salário que vocês ganhavam. Mas quanto que dá pra ficar rico jogando bola? Qual que é a média de um cara que vai pra Europa, vai jogar futsal, vai jogar campo, o cara que joga uma Série A, ganha dinheiro, não ganha, o cara ganha 20 mil, 30 mil. Porque assim, a curiosidade que todo mundo tem, a realidade da grande maioria dos jogadores é passar dificuldade, né? Não é a realidade que vocês passaram, a maioria passa. Mas como é que é? Porque se chegaram a jogar na Europa, ganha em euro, e aí dá pra resolver a vida, não dá? Como é que é isso? Como é que é o futebol? Cara, eu acho que com certeza dá pra ganhar dinheiro. Daí vai a cabeça de cada um, né? Cabeça de cada um, de saber fazer os investimentos certos. Não perder tudo depois. Exato, porque dinheiro não tem jeito. No dia que você ganha, você gasta, né? Você Então, gasta ele. cara, ficar rico dá pra ganhar dinheiro. Isso é com certeza. Não precisa perceber pra 5 para 1. Cara, um salário, tipo, você pode ganhar um salário mínimo. Porque um salário mínimo, o jogador não vai ganhar um salário mínimo. E um cara que, por exemplo, vai pra Europa pra jogar, igual você foi no Ajax, um moleque fecha um contrato, que o cara ganha Cara, o quê? o mínimo é 20 mil euros por mês. por mês, cara. Tem um mínimo, tipo, tem país que tem mínimo. Que tem mínimo. Tem mínimo. Tem país que Da tem hora. estrangeiro, tem mínimo. E o custo, Então, e o custo de vida lá, eu acredito que assim, não é. deve ser tão alto. Não é alto. Sim. Para um estrangeiro na Bélgica, Não é voltando ao alto. assunto, hoje que eu estou ainda mais por dentro, né? Uhum. Na minha época era 60 mil euros, um contrato bruto, né? Porque tem os impostos. Para trazer qualquer estrangeiro tinha que ser isso. Se você fosse estrangeiro, era 60 mil euros. Hoje está 76 mil euros, se eu não me engano. Então, assim, a gente fala isso, parece... Lá a diferença que eu vejo é o poder de compra, né? Eu vi até um cara falando, por exemplo, um brasileiro hoje com salário mínimo, ele vai comprar um iPhone, ele vai gastar um ano de trabalho dele. Na Bélgica, na Bélgica, o salário mínimo é 1.700 euros. Um mês ele vai... Ele vai comprar e vai sobrar. Ele vai comprar e vai sobrar um pouquinho. Você entendeu? Lá em um ano de trabalho... E pegando Portugal, que é um dos piores países... Aí você pega a Suíça e Noruega, que é os países que mais ganham no mundo, você compra 3 iPhones. Só que o país é muito caro, né? Sim. Pra viver é caro demais. Só que o salário mínimo é muito alto também. Então eu acho que vai de cada um, né? Saber investir o dinheiro, saber a orientação, procurar. Falar que todos, Neymar... Na minha época, Tem vai lá, falar, não vai lá e existe, compra não o existe. terreno, vai lá e compra o terreno, vai lá e compra o terreno. Na nossa época, Vai lá e compra um apartamento. Compra um Um terreno. apartamento. E a diferença do Zé nisso, né? Não, A diferença... você não perde no... Não, e a diferença minha do Zé, como eu ainda sou europeu, eu tive a sorte de estar com alguém europeu e falou assim, cara, você é europeu, você tem que investir aqui. Então eu investi na época coisas de que o euro estava 2,20. Exato. E hoje minha casa, tipo... Quando eu peguei 2,20. Então, pra quem tá Eu assistindo aí, 2,20. pessoal, tá milionário. Não, nada a ver. Gente, ó. Resolveu a vida dele, pessoal. O solteiro mais cobiçado do Uberaba aqui, ó. Aqui do Tá meu solteiro e milionário. lado. Tô cheiroso, hein? Esse é meu nem. É demais. Bicho mentiroso. Aí eu fiquei vermelho, ó. Conseguiu ficar vermelho. Tô pagando pra tudo.
Que vale a publicidade. Que vale a publicidade. Que vale o marketing. Né? Ó, vai ver se sabe, mas vamos daqui a pouco. Bruno, você já deu um spoiler pra gente, que hoje você mexe, né, com outras áreas, além do futsal, do futebol. Eu queria saber de vocês, né, além do futebol, se existem alguma outra área que vocês atuam. Então, eu vou falar por ser mais velho, né? Então, tô mais... Devo estar mais aposentando que o Zé aí. Apesar que a gente brinca, a gente conversa, a gente conversa muito do pós-futebol, né? É uma realidade um pouco difícil para a gente, né? Porque a gente tem que se preparar antes, né? A minha sorte é que quando eu cheguei na Europa, eu tinha 17, 18, aí o primeiro contrato com 18 anos. Então eu via jogadores com 32, 33. Aí depois esses mesmos jogadores, eu com 23, eles já estavam com 36. E eles chegavam nessa idade sem saber o que fazer. Então foi algo que mexeu comigo. Então eu desde os 30 anos eu já procuro fazer outras coisas por fora do futebol. Lógico, quebrei a cara com várias coisas, porque a gente é leigo, né? A gente não estuda para aquilo. Nossa vivência é o futebol. E a gente pretende também ficar no futebol de alguma forma. Mas hoje eu acredito que uma coisa que nós não tínhamos antigamente, que a pandemia trouxe, foi os estudos, né? E a gente, nessa pandemia que a gente ficou parado, por exemplo, eu fui conhecer educação financeira com 33 anos. Então, sim, hoje eu estou com 36. É algo surreal que no Brasil a gente não tem educação financeira. E eu vejo pela minha filha, que tem hoje 11 anos, ela já faz educação financeira. Então, assim, são coisas que a gente não fala no dia a dia, mas são coisas que faltam bastante. Então, hoje eu trabalho com exportações, estou mexendo com coordenador de futebol, estou fazendo estágio e outras coisas. E no futuro eu pretendo, sim, manter no futebol, conseguir trazer, às vezes, uma associação ou ajudar uma associação em Uberaba, porque hoje eu ajudo na Mangueira, no Rio de Janeiro. Então, são pretensões que eu pretendo também e futuramente eu acredito que vou morar na Europa. Então, devo também conseguir trazer jogadores daqui, da nossa própria cidade, para a Europa. Esse é um sonho que eu tenho. Está muito longe da realidade, por enquanto, mas que é algo que eu tento fazer, porque um dia, se eu conseguir realizar um menino fazer tudo que eu já fiz na vida, é algo que eu acredito que é mais do que ser jogador. Vai ser um outro sonho realizado, mas que ainda está muito, muito longe. Bacana demais. E você, Zé? Mexe com alguma coisa? Cara, eu ainda tô muito... Pelo que você falou, tem terreno, né? O quê? Pelo que você falou, o pessoal mandava comprar terreno, saiu comprando terreno. Sabe Boa Vista ali? Boa Vista ali é tudo do Zé. Cara, mas tipo assim, igual o Bruninho falou, tipo, eu ainda tô muito focado ainda em jogar ainda, tava me recuperando. Também, igual ele falou, já tentei abrir negócios aqui no Uberaba também, não deu muito certo. Tipo, tô estudando também essa parte toda de educação financeira. Educação financeira, isso é muito importante. Tipo, acho que todo mundo deveria entrar no... ter essa noção. Aprimorar, né? Um pouco disso também. Tô com meu pai na associação do futebol também, que isso me agrega muito também, como pessoa. Não é como financeiramente, mas como pessoa. Então, acho que é um momento ainda, tipo, eu não sei ainda quando eu vou parar, eu ainda tô conversando muito com o Bruno ainda. Tipo, tive uma lesão muito séria agora e tô me recuperando agora. Até conseguir acertar alguma coisa que inclusive amanhã eu tô viajando. Que da hora. Pra ver, pra controlar. Então, tipo... Ainda vamos deixar no sigilo ainda. Deixa em off. Mas aí, tipo, ainda vamos voltar pra Europa amanhã, então, pra me ver, pra me sentir de novo, pra ver se realmente isso vai dar certo. Então, tipo, ainda tô muito pregado no futebol, ainda tô
A cabeça ainda fica no segundo plano. Deixa pro meu irmão. A diferença dele é que ganhou muito e comprou muito terreno. E eu não comprei, então eu tive que pensar. Não. Ele fez a minha propaganda, eu vou fazer a dele que tá melhor. A minha tem que pensar em trabalhar com os Você futebol. tá solteiro também? Eu tô. Mas eu Aí, fico ó, tá mais- solteiro, mas eu gente. fico Tá mais solteiro na- também, tá milionário. Eu fico mais na bolsa de valores ali, mais de boa. E Não, mas- hoje seu pai é seu empresário ou você tem um outro Não, empresário? teu empresário é suíço. Da hora. E, tipo, tem um projeto também, porque agora a gente tá... Dentro da escolinha, a gente tá com um projeto com o Flamengo. Mandamos 2 meninos para lá pro Flamengo agora. Vamos mandar mais 4 agora no mês que vem. E agora, tipo, eu vou virar empresário. viu? Para com isso. Ficar mandando Vou jogador virar pro Flamengo. empresário. Manda- Não, Manda manda pra pro ele pra Flamengo. Não vou nem deixar o Caio terminar Manda- a frase. manda O Palmeiras já tem muito lá. Não para de chegar menino lá. Todo mundo é Não, a base palmeirense é- hoje. a base é Nunca vi. forte Todo hoje. mundo virou Ah, palmeirense hoje. A base lá hoje é Porque eu forte. conheci né? até que era corintiano, virou palmeirense. Virou hoje. palmeirense. Porque a fase tá boa. Então. Mas nós Aproveitar a fase boa. comemos o pão que o diabo amassou, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ser feliz Deixa eu agora. ser feliz. Tá certo, Tá certo. parecendo uns caras do Nacional falando agora, nós Nossa estamos ligados do Beraba. É, ué. Mas dentro dessas histórias de futebol aí, eu até andei comentando com o pessoal que conhece vocês, né? E me falaram pra você contar uma história sobre o doping na Grécia. Pô, isso aí foi complicado. História boa aí que você viveu, como é que foi isso? Foi o seguinte, na Grécia, alguns campeonatos são doping todo jogo, né? Todo jogo tem doping. Na Grécia não era assim, era tipo surpresa. Os caras escolhiam um time e ia fazer doping, um dia de treinamento normal. Você ia treinar, só que não sabia. Aí a federação chegava e fazia o doping. Só que lá na Grécia, tipo, eu acho que, com certeza, né? Porque depois eu vou contar pra vocês, você vai entender. Depois do treino, chegaram pra fazer o doping na Grécia. Rapaz do céu. Teve um que desmaiou. O outro pulou o muro do centro de treinamento. Ah, já vi muitas Pra não coisas fazer assim. doping. Já vi muitas. Pulou o muro do Pulou o muro do CT pra não fazer doping. E um outro desmaiou. Simulou desmaio. Falei, gente, não passa mal. No meio do campo, viu o pessoal chegando doping? Eu falei, gente, que loucura é essa, velho? E a gente tava se preparando porque a gente foi pra final da Copa da Grécia. E a gente ganhou o primeiro jogo em casa do Panathinaikos. Aí tipo, a gente ganhou no domingo, aí teve a preparação porque o jogo era no domingo. Aí nessa semana, porque com certeza, tipo assim, pra fazer uma boa performance e tal, Pessoal, ingeriram drogas. Sim. É certo? Aí fizeram, na semana do doping, aconteceu esses 2 fatos. E quem foi pego foi... Os caras que foram escolhidos caíram, foram pegos. Não, tipo assim, eles tinham chegado, os caras já desmaiou. Passou mal. Tipo assim, eu não vou. Entendeu? Já pra garantir pra não ir. Cara, muito louco isso aí, né, cara? Pessoal, a galera do doping tá aí, pumba. Nossa, né? Eles vi chegando, um já pulou, já vazou. Eu falei, o quê? Que é isso? Já vazou, sumiu lá no meio da... Então deve ser cultural, assim, na Grécia, os caras... Né, cultural. Mas, tipo assim, porque o time não ganhava há muito tempo e tal. Pô, ganhar o primeiro jogo da final do Panathinaikos, a Copa. A gente foi pra Atenas lá, Que time que era que você tava jogando? tava no Alfa Creta. No Alfa Ilha de Creta. Creta. Sim. Aí, no segundo jogo, a gente foi pra Atenas, Estádio Olímpico de Roma, 60 mil, Pessoas. 20 minutos, 3-0 para o Panathinaikos. Então, perdemos. E não adiantou nada tomar droga. Já era. Os caras que usaram droga não adiantou Não adiantou nada. nada. 3-0 pros caras, 20 minutos. Não, mas essas histórias tem muito na Europa. A gente acha Ah, que não, mas... tipo assim, é surreal, isso é normal, cara. O cara pulou o muro. muro. Nossa, a polícia tinha chegado lá. No E o MMA, outro simulou desmaio. no MMA, o doping é assim, os caras podem, a usada lá nos Estados Unidos pode chegar a qualquer momento e escolher o lutador e chegar lá e falar, vamos fazer o doping agora. Exato. É desse jeito, foi desse jeito também. Não, no Foi futsal, exatamente desse jeito. no futsal é um pouco diferente. No futsal eles vêm dia de jogo, faz um sorteio, aí é por numeração. Ah, Pega um? No Por brasileiro exemplo, também. não, pega 3. 3. 3. No Campeonato Brasileiro, todo jogo é 3. Eles fazem É É sorteio. E no Exato. futsal é um. Não, 3 também. 3 também. 3 também. Aí o cara tem Eu que... já fui sorteado direto. Aí o cara tem que urinar no Não, o copinho? pior de tudo é que você acaba o jogo, a primeira coisa que você vai fazer, às vezes tá apertado, tal, ou não tá, porque você correu muito, você tá ali de boa, né? Tem que Aí fazer- o cara fala, ô Bruno, você tá pro DOP. Aí você fala, porra. Aí você já não pode sair do vestiário, Não, já o cara tem que seguir. O cara do doping já fica É, do já seu lado. tá Ele doido, fica fica do lá na seu lado. portinha assim, bonitinho, ó, te esperando. Esperando pra te pegar pelo braço. Aí- Não, você tem que ir no banheiro, ele vai junto com você dentro do banheiro. Não, e eu Ele brinco. vai junto com você dentro do banheiro, fica assim olhando. Não, assim, isso, assim. não, De verdade. isso é legal, né? Porque você joga alguma coisa assim, ele não, acabou. Não. No doping, depois do jogo, ele já pega você assim, ó.
Que loucura. O juiz apitou. Você é sorteado, já pega você, já fica com você já. Até você... Não, Até você fazer xixi. E a coisa Que legal loucura. que tem na Europa, né, que a gente não sabe, por exemplo, a primeira vez que eu fui chegar pra tomar um banho lá, pô, a gente tá acostumado com o vestiário que chega, vai arrancando roupa e tal, vestiário em comum, como tem em todo Vários lugar. chuviscos. Pô, cheguei, fiquei peladão, né? Esse negócio pra PC, Aí, não, tomando banho, não, te contar. Aí eu cheguei e tal. Aí eu vi que os caras ficam olhando de cara feia, né? Eu falei, que isso? Aí eu não entendia, né? Não falava a língua francesa, nada. Pô, normal, né? Uai. Aí depois chegou um brasileiro pra mim e falou assim, ó, Bruno, não vou te falar, mas aqui é tudo muçulmano. Muçulmano, você tem que tomar banho de cueca, tem que vestir de cueca. Ah, dia de doping que pegava eles. Ah, nós brasileiros não perdoava. Hoje vai ter que mostrar o trem, filho. Vai Hoje ter não que tem arrancar. ponto de correr. Cara, Vai ter que arrancar. mas doping às vezes foi bom também. Uma vez na Itália, eu caí no doping. Aí eu jogava no Padova, na Série B, e tinha um neto, jogava no... Não lembro o time. Mas era brasileiro também. E aí, pra fazer xixi rápido, eles dão cerveja, depois do jogo. cerveja, Imagina, né? você joga, a gente acabou de ganhar. Toma uma Uma cachaça. Ah, o cara, toma cerveja. Vocês estão fazendo... Vamos combinar aqui? Todo jogo, Vamos todo tomar jogo. 6. Vamos tomar 6. Depois que eu tomar 6, então vamos... Nós vamos fazer o Não, dó. isso é uma coisa surreal na Europa aqui. Não, cara. Quando eu cheguei na Europa, a primeira coisa que me marcou foi assim, no Brasil a gente ia sair para algum lugar, se a gente fosse beber, a gente ia estar escondendo que tinha bebendo álcool, né? Lá eu via jogador acabar o jogo, pegar a cerveja dele ou vinho, é cultural, é algo para eles normal. Normal. Mas Beber o depois do jogo. Mas o europeu não bebe igual o brasileiro bebe. Não. Não existe. Que loucura. Acompanha o brasileiro. Não, o brasileiro. O jogador brasileiro não É. É outro nível. Pois É é. E outro muitos nível. jogadores são conhecidos por fazer farra nas Fazer concentrações e fugir, dar problema. Mas eu acho porque o brasileiro, tipo, normalmente a gente o jogador brasileiro vem de origem muito humilde. Exato. Aí o cara ganha dinheiro, cara, o cara quer ficar de boa. Fica louco. Entendeu? E o, tipo, o europeu não, é uma família estabilizada. É. Tipo assim, ganhou um pouco o Haaland mesmo. O Haaland é rico já. Não, É. Então o que ele ganhar ali, velho. O que mudou pra ele foi normal. só que ele saiu de um Audi pra um Lamborghini. É isso exato. que mudou. Não, e a questão também é o Aí, sonho tipo do assim, cara, né? Então, o Neymar da vida. Não, a diferença tá o Neymar, pô. O cara dormia ele e 5 pessoas no mesmo quarto e aí agora ele mora numa mansão. Essa é a diferença. Isso aí tá a diferença tá aí. O cara quer aproveitar, velho. Sim. Entendeu? É, No europeu não, e diferente. nossa época, né, de escolinha de base, por exemplo, eu cheguei no América na época, o Zé ainda foi o Cruzeiro, que era mais arrumadinho, mas eu cheguei na época do América, tava, o irmão dele tava, era um Meu quarto irmão- com meu 15 irmão mandou boliches. embora, né, meu irmão mandou embora do América. Era 15 Porque era 15 eu ia pro América, boliche, na né? verdade. Era 15 Eu ia pro beliche. América, 15 beliche. 15 beliche num quarto. Que loucura. Então imagina como é que era. 15 moleque de 14 anos num mesmo no quarto. mesmo quarto. Você tá doido. Eu ia pro América, na verdade, né? Eu fui pro América. Meu irmão tava morando lá, eu era novo. Ah, vou ficar perto do meu irmão, né? Santa Luzia ainda? Meu irmão falou assim, Da favela. eu falo pra ele direto, que nem você é fera, legal, você é brabo. O que ele fez? Porque ele falou assim, mano, vai embora daqui, você não é daqui não. Vaza daqui. Ficar comendo boi ralado aqui, tá louco? Não, Boi é. ralado é carne moída, né? Ficar comendo boi ralado todo dia aqui, Vai lá de tomate. pode vazar. Isso ninguém sabe, porque tipo Não. assim, aí fala, não, que senhor... Porque a gente chega nos lugares, mano, seu irmão jogava mais que você. Cara, não tem nada a ver. Meu irmão era uma posição, eu sou outra posição. Posição. Meu irmão é volante, primeiro volante, eu sou mais segundo volante. Certo? Agora que mudou um pouco mais a posição. Só que o estilo de jogo é totalmente diferente. Tipo, encontrou com um amigo nosso que falava que era o Kanté e o Pogba. O meu irmão é um anãozinho, mas... Fortinho. E eu um negão alto. E, Então era o Kanté e o Pogba. e morar nesse lugar aí que morava que chama Santa Luzia, em Belo Horizonte, por exemplo, na minha época eu ia com o Kelso, que era de Uberaba também. Kelso, velho Kelso. Eu descia com ele para comprar um biscoito e voltava, os caras roubavam os biscoitos de 50 centavos. Você tá Nossa. doido. Nossa. Então era. Imagina te roubar um biscoito de 50 centavos. Que é não é bolacha, né? Hoje em dia é bolacha, não sei na época. Nem sei Depende do falar. estado. Essas histórias, é. assim, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que o irmão dela tava tentando até há pouco, nem sei se ele parou, seguir carreira no futebol. Ele é completamente apaixonado. Eu acho que ele tá no segundo ano do ensino médio e ele é desse. Quem Ele que é o não, nome? Qual o nome? ele chama Pedro Barçan. E aí ele foi pro... Foi jogar Não é da sua copinha. época, não. Deve ser, Não, mas às vezes eu conheço os novinhos tudo. É porque eu E falo assim, aí- ela tem É, porque eu 19. tô... E aí ele foi jogar Se o copinha moleque é bom, agora. já vou. Vamos conversar aí, eu passo. Ele foi jogar copinha no ano passado. Bebe Eu não- uísque. Eu não me lembro Tá o doendo, não. time que ele foi.
Mas ele ficou assim, assustado, porque era arroz e salsicha o tempo inteiro. Exato. Nossa, que loucura. Eu joguei treinamento, time de empresário assim. O lugar, assim, era muito diferente do que ele estava acostumado. Então, ele, enfim, a mãe dele conversou na escola para ele poder acompanhar as aulas de lá. Os pais foram, compraram um modem, colocaram Wi-Fi no lugar para o Pedro poder assistir às aulas. Enfim, então, assim, né? Acaba que ajudou todo mundo. Ele, pelo menos, é uma situação melhor que a gente. Com certeza. Eu, na nossa época, das histórias assim, ó. O pai dele foi buscar nós na época, era no Santa Cruz. Nossa, era triste. Era na favela mesmo de BH, então eu jogava num campo de terra. O campo era de terra. De terra. E a gente morava num negócio muito largado. Pra ligar pra família, Orelhão, a gente quebrava atrás do orelhão pra puxar os fios, conectar um telefone e ligar pra família, porque a gente não tinha condição financeira de ligar pra família. E usava o velho cartão mesmo. Comprava cartão no supermercado. Aquele E cartão você de vê as orelhão. unidades caindo, meu amigo. Que loucura. Não, 29 unidades. Mas ele era do Cruzeiro. 28 unidades, Cê- 27 unidades. Você viu a diferença da história do rico e do pobre? Meu pai O falou, rico não. comprava o cartão e punha. Ei, O outro furava Na o favela, orelhão. pulava o Meu pai orelhão e... falava, meu pai falava que a coisa mais cara lá em casa era com o telefone. 90, filho, era toda hora. Era tipo, eu e meu irmão ligando. Meu irmão também morava de BH e 90. Que Sabe da o que hora. fazia? A gente não tinha como ligar pro lanche. Eu quero comer um lanche hoje. Falei, mãe, liga lá no lanche pra gente. Ligava 90 pra minha mãe. E minha mãe ligava pra BH pra mandar o lanche pra gente na Toca da Raposa. Eu Que morava na da Toca. hora, cara. Porque não tinha como ligar pro lanche. Olha aí. Hoje a gente fala isso, né, pros mais novos, vai ser até Que isso, algo cara, surreal, muito né? doido. Então, hoje tem aplicativo, enfim, mas É, deve ué. ser muito, assim, pro seu pai e pra sua mãe, eles devem ser realizados hoje. minha porque, mãe porra, tá doida. ué. Da hora. Minha mãe também pegava, vai pra Europa, vai ficando, nossa. Você Mas é bom então, demais. vocês eram da turma da bagunça? Como é que era? Eu sempre fui da bagunça, eu sempre fui. Eu sou sempre mais santo, né? que A o Júlia Zé, né? comentou, Dá né? pra perceber que eu sou mais santo que o Zé. É, Mas, a Júlia comentou mais cedo sobre as concentrações, né, os jogadores Sim. que são muito famosos por, às vezes, fazer farra ou pular, fugir de concentração. Você tem alguma Ah, história? não, isso não, gente, isso não. Você não, mas vocês devem ter conhecido Não, algum maluco eu que lembro fazia uma isso. vez, eu lembro uma vez que a gente tava na seleção. E aí, tipo, a gente tava na granja. E aí a gente jogou contra o Fluminense Sub-20 e liberou sábado e domingo. Aí, pô, a gente jogou de manhã e liberou sábado e domingo. Aí os caras, pô, vamos armar um pagode lá na Barra. Rapaz, os caras, sério mesmo? Aí, pô, ninguém vai embora, né? Tu vai ficar aqui? Tem que ficar. Beleza, R$400 cada um. Falei, beleza. Aí cada um. E não tinha Pix, não, meu filho. Era dinheiro dinheiro. mesmo. É porque a gente recebia diária lá, né? Rapaz, os caras fizeram uma resenha na Barra da Tijuca. Pegou uma casa lá e tal. Rapaz, começou. Aí chegou uma van de menina. Eu falei, "Gente." Aí o Neymar, porque ele tinha um helicóptero já, né? Já era famoso. Aí tinha um helicóptero lá parado. Ele falou, não, cancela o helicóptero, não vou mais não. Vou com os moleques. Aí desceu todo mundo. E fomos pegar uma casa e fizemos um pagode lá na Barra da Tijuca. Isso no sábado. No sábado à noite, né? Aí domingo, tinha que folga? voltar. Tinha que apresentar na granja 10 horas da noite no domingo. Aí depois no domingão, todo mundo pegou uma praia. Foi muito irado, né? Massa demais. E aí, segunda tinha jogo? Não, segundo dia treino normal, né? Começava o treino. Dia de folga, nossa. Era preparação pro Sul-Americano, não é verdade? Né? Esse que foi os que vocês ganharam. Foi o que nós ganhamos. Aí não tá bom, Festa tá Tá vendo? dando certo. Então, ganha. Não, tava lindo. Ganha Nossa jogo. senhora, os caras... Ah, acho que é natural, acho que é cultural, cara. É isso aí. cultural, é Você cultural. trabalha, sabe, pô, é casa. Deixa ser Quem feliz. nunca fez isso? Que vamos fechar os amigos aqui, fechar uma casa. Vamos fazer uma festa. Agora fazer uma festa, normal. É, exato. Por isso que eu pedi pro treinador na época, ó. Eu sábado na rua. Me libera. Libera. Me libera. Não, e essa liberação, Não. quando eu pedi, os outros seguiram, principalmente os brasileiros que estavam no time. Falou, não, se o Bruno tá liberado, nós também. Eu tô liberado. eu tô Porque liberado. a gente tinha um montante para passar da semifinal para final. Eu falei, esse montante chegou fácil na Rússia, vai morrer na Rússia. Então, sábado. E bom, na época já tinha a internet, né? O que eu fiz, né? Falei, cara, eu não conheço nada na Rússia. Não falo russo.
que eu vou me virar aqui? Mas né? já fala tu quanto é quando? Não, Francês. aí eu tive uma ideia, né? Italiano. Tem os Quer falar aplicativos russo? da vida. Falar russo também. Não, aí tem os aplicativos da vida. vida. Abri Não. lá com as fotinhas mais ou menos, foi dar gosto de todo mundo. Foi curtindo. Como é que chama aquele aplicativo que joga pra direita e joga pra esquerda? Como é que é, Bruninho? Na época era o Badu, na época era o Badu. Ei, Bruninho, para com hoje isso, mudou. para com isso, Foi Bruninho. o que vai. salvou a gente pra balada. Mas imagina a balada na Rússia. Você sabe que tá ligado aquele aplicativo que joga pra direita. Não, já sei. Pô, na Rússia quer fazer como? Mas É doido. lá na Rússia o pessoal é da cachaça também, Não, cara. mas- Os caras mas- tomam vodka lá, ó. É. Mas o pior da Rússia, o que aconteceu? Eu tava com a seleção italiana, então eu era considerado italiano, não sou considerado Claro. brasileiro. Não, você é italiano. Então- Você não é mais brasileiro. É brasileiro pra você. Eu tenho a dupla, eu tenho um coraçãozinho brasileiro. Mas bom, aí contando, a gente chegou na discoteca, né? Aí, pô, os russos olhando daquele jeito, né? Eu falei, nossa, não vai dar nem pra dar um zoinho, que for, né? Uma olhadinha a mais, alguma coisa aí. Olha que na Rússia o povo é bonito. Aí eu falei, quer saber? Eu sou brasileiro mesmo, todo mundo ganhou um bicho. Eu falei pros meninos, ó, na época lá a vodka com suco era 7 euros. Pô, na Europa, pra você ter uma noção como é que é a Rússia, né? Aí eu cheguei pros meninos e falei, ó, cada um aí dá uns 30 aí, vamos fazer uma base, nós vai dar vodka e suco pra boate inteira. Pronto, demos suco e vodka pra boate inteira. Tira. Pergunta quem eram os reis no fim. Eu tinha que me apresentar, acho que era 1h da tarde, eu cheguei 12h55. Então... Mamado. Não, Bêbado. Nossa Senhora. Puxar bate-bola. Vamos puxar. A gente tem um quadro aqui no podcast que é bate-bola, jogo rápido. Vamos começar. E aí, se a gente faz uma pergunta, vocês respondem bem rápido. Fechou. Beleza? O Brasil ainda é o país de futebol? Com certeza. O maior jogador que você já jogou junto. Neymar. Ricardinho. Maior ídolo do futebol? Ronaldo Fenômeno. Cheers. Messi ou CR7? Com certeza Messi. Messi. Qual a frase estaria na sua lápide? Morreu, tá lá na lápide. E aí? O que você gostaria que tivesse escrito? Livrar de todo mal, amém. Eu já vi. Rápido, velho. O cara tem escrito lá. Tá pronto. O meu é o... Ainda que eu andasse pelo Vale da Morte, não temerei mal algum. Tá hora. aqui também. Tá aí também. Estela. Eu mostrei, né? Essa Miguel. 23.4. Então, Não, beleza, o meu tá foi certo. melhor, você Tá viu? certo, tá certo. Quem que deveria assumir hoje a seleção brasileira, que tá hoje sem treinador, né? Tá com o interino. Marcinho Bigode, mentira. Brincar. Falou chiclete, né? Cara, Tacou aí tá difícil. Jorge Jesus, vamos lá, sei lá. Jorge Jesus? Não tem outro, eu acho. Ou... Hoje a gente não sabe nem falar isso, né? Eu queria o do Palmeiras. Dorival Júnior, Não, vamos lá. sai, Dorival Júnior merece. Eu tô com Dorival o Júnior. Eduardo, Dorival. Eu também tô com qualquer um, menos o Abel. Deixa o Abel Deixa o lá no Abel, Palmeiras. é. Eu queria o Abel. Maluco, deixa o maluco lá Não, no mas eu acho que o Palmeiras. Dorival ia ser Dorival, demais. merece. Qual conselho vocês dariam pra quem tá começando hoje no futebol? Treinar, estudar, tentar auxiliar os dois o máximo possível. E depois disso, concentrar na família, que é o mais importante. Se dedique o máximo possível. Matar um leão por dia. 2, né? Matar 2 leões por dia. Meu pai falava isso pra mim. Da hora. Massa demais. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Foi Valeu. um prazer conversar com vocês, Bruno, Zé. Fico muito feliz. Eu gosto muito de futebol, a Júlia também gosta muito. Foi um prazer poder receber vocês. O nosso podcast está no início, né? Esse é o 5º episódio. E poder receber 2 caras que têm uma história fantástica assim, no futebol como vocês é um prazer muito grande pra gente. Ajuda muito o projeto. Vocês são figuras, né, conhecidas no meio da bola. E a conversa foi sensacional. Eu fico muito feliz aí de ter recebido vocês. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Agradecer. Pedir, né, pra você que assistiu esse episódio, chegou até aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha esse vídeo, nos segue também no Instagram, no TikTok, a gente vai postar mais cortes por lá. E vocês, se vocês quiserem deixar a rede social de vocês aí, o microfone é de vocês. Não, beleza. Vou mandar um abraço pra Jéssica, que ela me mandou mensagem aqui. Ela tá aqui também. Alô, Jéssica, um abraço pra você. Jéssica, te amo! Você é fera demais, Jéssica. E agradecer também pela oportunidade. E, tipo, em Pro Uberaba, estamos sempre aí.
Gente, muito obrigado. Valeu. Então, em prol Uberaba, né, como a gente falou, né, o que você fez pelo esporte foi muito importante para nós. Não é à toa que a gente está dando a cara aqui, que é coisa que a gente não faz muito. Então, é algo que queria agradecer pelo esporte, porque a gente faz parte, e agradecer também por estar aqui. E esperamos poder ajudar aí outros projetos como o seu. Muito obrigado. Fico muito feliz aí de ouvir isso de vocês. Top demais, gente. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Ser Cast. E a gente agradece mais uma vez a participação de vocês. Se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram, que a gente aos poucos vai postando os cortes e vai postando as entrevistas por aqui também. Muito obrigado. É isso aí, até a próxima. Valeu! É isso, gente.